Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui num dia e num horário completamente atípicos, porque o ano de 2022 está terminando e foi um ano em que a cultura, as artes, a intelectualidade ficou bem mais pobre ao longo desse período. Nesse ano, o Brasil, por exemplo, perdeu Rolando Boldrin, Gal Costa, o incrível Jô Soares, e recentemente, mais especificamente anteontem, morreu o Rei Pelé, o rei do futebol, o maior símbolo, o brasileiro mais conhecido mundo afora. E hoje, claro, não é uma perda tipicamente brasileira, mas antes que o ano acabasse, veio a notícia de que faleceu o Papa Emérito Bento XVI, o teólogo Joseph Ratzinger. Para que você tenha uma ideia, é possível compararmos Pelé com o Bento XVI, com Joseph Ratzinger, porque, de certa maneira, o que o Pelé representou para o futebol, para o esporte, o Joseph Ratzinger representou para a teologia contemporânea. Sem dúvida nenhuma, o maior teólogo católico da atualidade, o maior teólogo católico da geração pós-Concílio Vaticano II, acho que dá para voltar até um pouco mais, é o maior teólogo católico depois da Segunda Guerra Mundial, e foi uma pessoa extremamente importante para a história do cristianismo e para a história da teologia nesse período contemporâneo do século XX, século XXI. Com toda certeza, Joseph Ratzinger e a sua obra serão estudados durante muitos e muitos anos, e a partir de então, né, acho que isso já acontecia bem antes até, e hoje ainda mais, as suas obras, o seu nome será presente em notas bibliográficas de grandes obras, como já tem sido há algum tempo. Há algum tempo atrás, nós fizemos aqui no canal um perfil teológico do Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, como também sugerimos livros dele por aqui. O Joseph Ratzinger era um teólogo alemão, né? Nasceu na parte católica da Alemanha em 1927, tinha 95 anos de idade, 95 anos muito produtivos, viveu esse tempo todo com muita saúde, com muita sanidade, com muita produtividade. Foi eleito Papa no ano de 2005, substituindo o longo e popular pontificado do Papa João Paulo II. E ao longo dos seus 8 anos de pontificado, ele foi extremamente importante, muito mais internamente para a estrutura católica do que externamente. Ele não era uma figura tão carismática quanto foi João Paulo II, menos ainda o Papa Francisco, mas ele foi um grande intelectual, sem dúvida nenhuma, o Papa mais intelectualizado da Idade Contemporânea, embora, é claro, tenha que se dizer que todos os papas da Idade Contemporânea eram pessoas bem preparadas, pessoas intelectualmente privilegiadas, mas o Bento XVI, Joseph Ratzinger, era um teólogo de carreira, era um teólogo de caminhada, um professor consagrado, um professor extremamente respeitado, e é até um ponto fora da curva, porque geralmente intelectuais, pessoas muito preparadas, intelectuais de caminhada, de carreira, geralmente não chegam a grandes cargos nas suas estruturas, principalmente nas estruturas eclesiásticas. E o Bento XVI deixa um legado enorme, uma contribuição gigantesca para a teologia. Hoje, falarmos de Bento XVI é vermos a história da teologia passando diante dos nossos olhos. Não é apenas um teólogo, mas é, sem dúvida nenhuma, como eu falei, o maior nome da teologia católica que tem nomes incríveis, nomes grandiosos, pensadores que nós devemos estudar a todo tempo, e isso torna ainda maior, sem dúvida nenhuma, o legado deixado por esse grande pensador, por esse grande teólogo que foi o Joseph Ratzinger.
Foi um teólogo conservador, sem dúvida nenhuma, durante seu pontificado, por vezes, criticado pelo seu conservadorismo, criticado por não avançar, por exemplo, nas questões morais, nas questões de métodos contraceptivos, criticado muitas vezes por não ter avançado no combate à pedofilia, embora essa seja uma crítica muito superficial, porque o Papa Bento XVI, ao longo do seu pontificado, lidou com esse vespero com coragem, né? Claro que ele não conseguiu fazer tudo o que deveria, o que se pretendia, mas ele abriu um caminho importante que o seu sucessor, o Papa Francisco, tem aprofundado ainda mais essa luta e esse combate, como também o Bento XVI, antes de renunciar ao cargo no ano de 2013, há quase 10 anos atrás, que também foi um ato extremamente corajoso, um ato que mostra que o intelectual, que a pessoa que é da teologia, propriamente dito, não é apegado aos cargos como outros acabam sendo. E a sua renúncia, algo inédito em centenas de anos na história do papado, foi um ato de coragem também, porque antes de sair, ele interveio no Banco do Vaticano também, controlando questões ligadas à corrupção, e mais do que isso, ele leva consigo uma ala ultraconservadora, quase fundamentalista da Cúria Romana, e ele assim acaba abrindo caminho para um sucessor, um pontificado mais dialogal, mais aberto e do mundo periférico, como o caso do Papa Francisco, que vem da Argentina, primeiro Papa do chamado Terceiro Mundo, primeiro Papa da América Latina. Com certeza, nós notamos como estudiosos, como pesquisadores, o impacto do Papa Bento XVI muito maior na intelectualidade. Para você ter uma ideia, ele foi alguém que alcançou 7 títulos de doutorado ao longo da sua vida, ao longo da sua profunda e vasta carreira teológica, e, sem dúvida nenhuma, ele entra para a história como o maior teólogo católico da sua geração, do seu tempo, um nome também extremamente importante e que, independente da sua tradição, a tradição da qual você faz parte, estudar a obra deixada pelo Bento XVI é uma tarefa extremamente importante e, com certeza, enriquecedora. Era alguém muito, muito, muito preparado, alguém que representa o que há de melhor na intelectualidade teológica, na intelectualidade alemã, que não é pouca coisa, sem dúvida nenhuma. E durante muitos e muitos anos, o Bento XVI, juntamente com Jürgen Moltmann, sem dúvida nenhuma, eram os 2 maiores teólogos vivos. E agora, claro, o Jürgen Moltmann, teólogo protestante, prossegue como sendo o maior teólogo vivo, e o Bento XVI, sem dúvida nenhuma, entra para a história e fará parte dos livros de história da teologia, de história do cristianismo contemporâneo, e você, sendo católico ou não, sendo conservador, progressista ou independente da linha com a qual você se identifica, estudar o Bento XVI é estudar teologia, teologia com qualidade, com profundidade, com critério, com o que há de melhor nas ciências humanas, porque ele não apenas entendia muito de teologia, mas alguém que dominava história, filosofia e assim por diante. E vale também a gente fazer uma ressalva que dizer que o Bento XVI era um teólogo conservador não significa de modo algum dizer que ele era um fundamentalista. Lamentavelmente, o que se entende como conservador, principalmente nos meios mais evangélicos, protestantes do Brasil, é quase que sinônimo de fundamentalismo. É alguém que não dialoga com o diferente, é alguém que tem uma fé e uma prática eclesiástica bastante exclusivista, alguém fechado nas suas próprias verdades, que faz da sua doutrina a verdade absoluta. E, infelizmente, no meio evangélico brasileiro contemporâneo, praticamente não existe conservador. Conservador é apenas um fundamentalista, na maioria dos casos,
e no meio evangélico brasileiro especificamente, o conservador nada mais é do que um fundamentalista que não tem coragem necessária para assumir que é um fundamentalista, embora haja algumas exceções. Mas essa crítica não cabe ao Papa Bento XVI, que era um conservador, sim, mas não era um fundamentalista. Enquanto foi prefeito da Congregação para a Doutrina e Fé, antes de se tornar Papa, ele foi muito criticado por posturas muito conservadoras, por críticas que ele fez ao diálogo ecumênico, ao diálogo interreligioso, o que durante o seu pontificado não se confirmou essa postura e ele não foi, de modo algum, um impedimento para que os diálogos ecumênicos e interreligiosos pudessem continuar acontecendo. Pelo contrário, ele foi um incentivador desse trabalho, e essa também foi, claro que não a principal, mas também foi uma marca no seu pontificado. E é claro que eu não posso terminar esse vídeo sem mostrar algumas obras do Joseph Ratzinger, do Papa Emérito Bento XVI, era Papa Emérito há praticamente 10 anos, quando renunciou ao cargo, mas quero mostrar algumas obras produzidas por ele e algumas poucas traduzidas aqui para o português e publicadas no Brasil. Tem esse livreto, Dialética da Secularização, que é um diálogo entre o Jürgen Habermas, que é outro monstro da intelectualidade contemporânea, e ele, Joseph Ratzinger. É um livro pequenininho, mas com conteúdo extremamente denso, extremamente consistente. Tem essas outras obras, que são alguns textos dele enquanto Papa, que foram transformados nessas coletâneas, fazendo pequenos estudos sobre os pais da Igreja, sobre a patrística, e tem nomes um tanto quanto óbvios, mas nomes que a maioria nem sequer conhece. Então tem aqui o volume 1, volume 2 dos livros Padres da Igreja, feito ali no Pontificado Bento XVI. E as suas principais obras, e as obras mais conhecidas aqui no Brasil, as suas obras em português, das mais conhecidas, eu indico, sem dúvida nenhuma, essa trilogia sobre a vida de Jesus de Nazaré. São 3 livros aqui traduzidos e publicados pela editora Planeta, e o primeiro volume é A Infância de Jesus, que é o menor dos 3 livros, Bento XVI, A Infância de Jesus. O segundo e maior e mais importante livro da trilogia, Jesus de Nazaré, do Batismo no Jordão à Transfiguração, que abrange mais o período da sua vida, do seu ministério propriamente dito. E o último volume, o último livro da trilogia, Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. 2 dos temas da teologia que mais aparecem na sua obra, sem dúvida nenhuma, é a cristologia, que ele aprofunda com maestria, e, é claro, como um teólogo conservador católico, a eclesiologia, que ele reflete ao longo de quase toda a sua vida. E o principal livro do Joseph Ratzinger, inclusive, que eu reli nesse ano de 2022, que é uma preciosidade, é essa obra, A Introdução ao Cristianismo, da editora Loyola, uma obra com muita profundidade teológica, intelectual, uma obra que dialoga com as ciências humanas, com as ciências bíblicas. É uma obra absolutamente incrível que você deve ler, porque vai valer muito a pena. É um estudo aprofundado sobre o credo, sobre os pontos principais da fé cristã. Deve ler o quanto antes, porque é uma obra absolutamente maravilhosa do ponto de vista teológico e do ponto de vista das ciências humanas, e não pode faltar aí na sua leitura, na sua biblioteca. Isso sem falar dos muitos textos entre exortações apostólicas, encíclicas, que foram escritas ao longo dos seus 8 anos de pontificado, e com certeza quem gosta de teologia, quem estuda teologia, estudar a obra do Papa Bento XVI é estudar algo de muita relevância
e estudar uma parte da história da teologia que está passando diante de nós. Não é sermos contemporâneos de alguém como Joseph Ratzinger, é presenciarmos a história acontecendo, história essa que será contada muito em breve. Assim como nós estudamos os grandes nomes do passado, né, e achamos que foram apenas personagens históricos, como Martim Lutero, como Karl Barth, como Dietrich Bonhoeffer, em nosso tempo nós temos a oportunidade de ter visto em ação o Joseph Ratzinger, que talvez a gente tenha perdido um pouco de vista a sua obra teológica pelo período do seu pontificado e pelos quase 10 anos como Papa Emérito. E aí é claro que no pontificado aparecem outras questões administrativas, liderança de uma igreja imensa como a tradição católica, mas sem dúvida nenhuma tivemos a oportunidade de ver alguém histórico passando diante de nós e entrando para a galeria dos grandes nomes. Já estava, né? Não é só porque morreu que entrou. Então, esse vídeo não poderia faltar nesse dia em que a teologia, de certa maneira, se empobrece um pouco mais, mas, por outro lado, não se empobrece porque o seu legado permanece e será estudado durante muito tempo, sem dúvida nenhuma. Então, fazemos esse vídeo aqui, essa edição extraordinária, para falarmos um pouco mais sobre Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, que faleceu hoje, né, se você estiver assistindo o vídeo no dia exato, dia 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos de idade, deixando um grande legado teológico para ser estudado pelos próximos anos e anos que tivermos aí pela frente. Para finalizar esse vídeo, aproveito também para deixar para você e para toda a sua família uma boa virada de ano, um feliz ano novo, um ano com muita saúde, com muita paz e, é claro, com muito café e muita teologia e boa teologia, da qual o Bento XVI era um representante. Um abraço e até as próximas oportunidades.